Boa noite, entrando aqui no nosso ao vivo. Vou deixar aqui o tema. Deixando aqui, né? Isso, comentário fixo, para vocês já saberem. Só me dá um ok aí, gente, tá? Ok, meu som. A Andrea já tá aí. Gente, começando então mais uma live sobre sexualidade com a Andrea Vargas, nossa convidada, parte 2. A parte 1 foi fenomenal e todo mundo tinha muitas perguntas ainda para serem feitas, né, serem respondidas, e a Andrea topou mais uma vez estar aqui com a gente. Não vou ficar perdendo tempo em falar quem ela é, perdendo tempo não, assim, né? Já falamos disso tudo, então ela já vai vir para realmente ajudar a gente em todas as dificuldades. Já tem algumas perguntas aqui que a gente já vai começar a conversar, mas vocês podem também enviar a pergunta de vocês pela caixinha aí de pergunta, que é esse quadradinho com essa interrogação. Não mandem nos comentários. Aliás, eu vou desativar os comentários, tá bom? E é isso. Andrea Vargas, missionária, posso dizer que especialista, né, nesse tema, e eu vou chamar ela aqui então pra gente já começar, tá certo? Vamos lá, tá aqui. Oi, Andréia! Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada, viu? Mais uma vez aqui com a gente. É um prazer. Você sabe, se deixar a gente te suga até, né? É. Até não Nada, ter mais. nada. Tudo bem com Ó, vocês, né? tudo certo, graças a Deus. E aí, em Vitória? Então, eu estou em Vila Velha, né? Aqui na nossa casa, no Ah, é dormitório. verdade. Mas estamos aqui tentando segurar a onda nesse isolamento, né? Ver o que é possível. 60 dias já É isso aí. da Sem gente previsão, né? sem previsão. Esse é o problema, né? E você sabe, né? Temos negócios, né? As empresas parado não tá. Você sabe que de vez em quando você aparece lá, Se reinventando, né? se As empresas. reinventando. Eu falo que o hostel, por exemplo, está fechado. Não tem nem como Né? receber, né? Não, não tem. Não tem como receber ainda mais a nossa área, que é a área de turismo, pensa. Ninguém Né? tá viajando. Não, ainda não. Então, a gente está aí nesse desafio. Mas me parece ser o mais acertado no momento, por causa da questão da saúde, né, da segurança das pessoas, mas também a questão da econômica realmente é Pega, muito né? preocupante, muito preocupante. Para quem convive com gente, especialmente de baixa renda, como é o nosso caso, a gente vê o desespero das pessoas, né? Sim. Então, nós temos aí alguns desafios pela frente. Mais É campo missionário para a igreja, mais trabalho mais pra gente, né? oportunidade. Exatamente. Amém, amém. Bom, você quer se apresentar? Você que manda, eu Ou... estou aqui para te servir. Não, eu já dei uma breve apresentação, né? E aí depois também no final você fala um pouco da estante, né? Beleza. Mas eu já dei uma breve apresentação. Vamos orar então para a gente começar e aí já vamos ver as perguntas que a gente tem aqui, né? Tá Senhor, em bom. nome de Jesus, nós colocamos aqui esse momento, essa transmissão, Senhor, aqui com a Andréia. Eu sei que nós sabemos o quanto ela
ela é usada pelo Senhor para tratar desse assunto de sexualidade. Senhor, então fala através dela. Senhor, direciona todas as perguntas, as respostas. Senhor, nós queremos te ouvir através dessa grande mulher de Deus. Senhor, em nome de Jesus, esteja aqui com a gente. Amém. Amém. Vamos lá, Andréia. Bom, um mês, né? Amém. Um mês, né? Maio Laranja, aí falando muito sobre essa conscientização, né, do abuso sexual, principalmente, né, essa questão da criança. E eu recebi aqui algumas perguntas em relação a isso. E eu já quero começar por elas, porque eu acho que isso deve acontecer muito nas famílias, né? E essa dúvida. Vamos começar por essa aqui. Como explicar o pecado da masturbação para crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento? Né, eu até, essa semana conversando, né, recebi o caso de uma menina de 5, 6 anos e ela já tem essa prática. Ela não tem noção, tanto é que ela faz na frente dos pais. Ela não tem noção que é errado, né? E a mãe não sabe nem o que fazer e nem o que falar e se deve falar. Uhum. Né? Porque o que você indica aí nesse caso? Ok. Olha só, então assim, eu não sei das pessoas que estão aí participando, não sei se todo mundo sabe, mas assim, eu sou uma pessoa cristã, então o que eu tento responder sobre sexualidade é à luz da Bíblia. Então isso significa que nem todo mundo, obviamente, vai concordar e que tem várias formas de responder às questões referentes à sexualidade humana. Sobre essa pergunta mesmo, tem várias formas de responder. Né? Eu vou usar a cosmovisão bíblica como referência. Agora, existem outras formas de você responder a mesma pergunta. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa ter o respeito para ouvir todas, né? E fazer uma escolha baseada naquilo que você crê. Porque não adianta, Sim. todo mundo crê. Ainda que seja um ateu, que seja um agnóstico, todo mundo crê em alguma coisa. A pergunta é no que crê ou em quem crê. Então, assim, eu, pela graça de Deus, eu creio na Bíblia. E eu procuro ter respostas sobre toda a realidade que nos cerca, respostas alinhadas à Bíblia. Porque eu entendo que ali tem uma inspiração de Deus, ali foi revelado por Deus. Baseado nisso, então, o que eu acho que é legal a gente definir, sim, é dizer que essa vai ser esse vai ser, digamos assim, o paradigma que eu vou adotar, ok? Essa referência que eu vou adotar. Então, assim, o que eu creio? Eu creio, baseado no que está escrito na Bíblia, que Deus criou todas as coisas. Deus criou as crianças, Deus criou a sexualidade, Deus criou o desejo, Deus criou a nossa fisiologia, Deus criou a ideia de sexo, Deus criou a ideia da gente se relacionar uns com os outros. Isso aí veio de Deus, isso não veio do homem, da mulher, isso não veio do diabo, isso não veio do mundo. Deus criou tudo que existe. E Deus abençoou. E Deus deixou realmente uma palavra, curiosamente, muito voltada até para a sexualidade, uma direção. Sejam férteis, multipliquem, se encham a terra. Como é que ia multiplicar a gente? Né? Só Deus criava a gente. Então, Deus criou, aliás, digamos assim, terceirizou para o ser humano, para o macho e para a fêmea, para o marido e para a mulher, o poder de gerar pessoas. Gerar pessoas que eu digo assim, Deus libera o fôlego de vida e o ser humano é envolvido nesse processo. Por isso que a gente pode dizer realmente que o ser humano, não só por isso, mas também por isso que o ser humano foi vocacionado, a ser um co-criador. Estou fazendo todo esse resgate porque sem isso a minha resposta para dar um seria muito parâmetro, rasa. né? Sim. Entende? Então, seria muito rasa, seria muito superficial. Eu chegaria e falaria assim, você faz isso, isso, isso. Mas nada faz sentido se a gente não resgatar essa metanarrativa, essa grande história por trás. Então, baseado nisso, Deus está envolvido com a nossa sexualidade. Deus está envolvido com a ideia
do desenvolvimento, por exemplo, da sexualidade a partir das crianças e tudo Chegou mais. aqui a pessoa. E aí, meu querido, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. E, então, sendo assim, o que eu quero dizer? Crianças carregam a imagem de Deus. Só que, assim como os adultos carregam a imagem de Deus, só que você não nota mais a imagem de Deus nas crianças, adolescentes, adultos, de uma forma natural e espontânea. Do tipo, nasceu, gente, já está conectado com Deus. Já nasceu, já adora Jesus. Nasceu, já crê em tudo que Deus fala. Não. Por quê? Porque aconteceu o advento da queda. Então, em função da queda, o ser humano já nasce inclinado para tudo que é oposto a Deus. Agora, ele continua tendo a imagem de Deus. Então, ele tem coisas legais, atributos legais, só que são voltados para o seu próprio interesse. Resultado, a gente nasce procurando ser feliz, a gente nasce procurando ter ótimas sensações, a gente nasce querendo bombar, querendo acontecer e causar, certo? O problema é que a gente já nasce querendo tudo isso hiper focado em nós mesmos. A gente não está nem aí para Deus. Sim. E assim acontece com todo mundo. Então, todo mundo vai descobrindo coisas gostosas. As crianças vão descobrindo coisas gostosas. As crianças vão descobrindo, nossa, como é gostosinho tocar aí. Nossa, como é gostosinho colocar uma aguinha aí. Como é gostosinho brincar. Como é gostosinho esfregar aí. Como é gostosinho. A criança está descobrindo sensações. Eu estou dizendo que isso é errado? Não. O que eu estou dizendo, a criança está usando das suas faculdades cognitivas. A criança está experimentando porque ela foi feita por Deus, ela é criativa, ela é curiosa, né? Ela é saudável do ponto de vista, né, do seu corpo mesmo, que tem estímulo, que responde e tal, que tem sensações. Então a criança está descobrindo. Agora, o problema é o seguinte, normalmente, quando a criança começa a descobrir, se ela se tocar de um jeito gostoso, ela vai descobrir que ali é gostoso. E aí o que a gente costuma observar? Que muita criança começa a eleger essa gostosurinha, que é tocar nas suas zonas erógenas, tocar nos seus genitais, começa a eleger esse toque como a sua prioridade em detrimento a outras gostosurinhas que ela tinha na vida. Como, por exemplo, correr, como, por exemplo, nadar, como, por exemplo, ler, brincar com os colegas. Entende? Então, ela descobriu que existe uma sensação gostosinha que ela mesma produz com ela mesma. Então, qual que é o problema disso? Se a gente não observar e se a gente não orientar, ela vai hiperfocar nisso. Aí eu te pergunto, por que ela vai parar? Ela não para. Ela não sabe que ela deve parar, né? O que ela precisa parar. Entrar provavelmente numa situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque ela vai para a escola com esse hábito. Ela vai se esfregar no coleguinha na escola. Quantas crianças eu já ouvi o relato disso? Menininha de 3 anos que sentava no calcanhar e ficava se esfregando. Onde? Na hora da aula, na escola, na creche. Entende? Sim. Então a gente tem que entender o seguinte, dependendo da forma como isso aí for conduzido, a criança pode hiperfocar, estacionar e ela vai agora entender que aquela sensação é o que traz alívio, satisfação, paz, relaxamento, que despreocupa ela, que faz com que ela não pense mais em outras coisas. Entende? Então, por exemplo, ela cresce, ela vai entrar agora na adolescência. Então, até então, ela não produzia hormônio sexual. Agora, na adolescência, ela produz. Então, a chance dela querer cada vez mais é maior. Ok? Sim. E aí é curioso, porque na adolescência, o que você pode notar? Se foi uma criança que foi ficando cada vez mais isolada, tendo esse tipo de comportamento, e pessoas notando, e pessoas comentando, ela pode se retraindo e ela pode entrar na adolescência já retraída. O que ela descobre? Que quando ela se toca, é o único momento no dia dela que ela tem uma sensação de prazer. Porque de resto ela já não tem mais. Primeiro, a gente tem aquele mau hábito de chamar os adolescentes de aborrecentes. A gente deprecia a torto e a direito. A gente reclama da voz deles, a gente reclama da espinha deles, a gente reclama do corpo, a gente reclama do cheiro, a gente reclama de tudo. Do mau humor, da cumilança, do tanto de sono, da preguiça. A gente reclama de tudo.
Então não tem nada de positivo. Esse adolescente vai ficar cada vez mais recluso, cada vez mais isolado, cada vez mais fantasioso e cada vez mais o quê? Dependente daquele atalho que ele tinha desde criança para ser um pouquinho feliz. Resultado, aquilo que era para ser uma descoberta, como a gente descobre tudo, põe o dedo no nariz, põe o dedo na boca, põe o dedo, entendeu, no pênis ou no clitóris, na vagina, mas é uma coisa que você não fica o tempo inteiro com o dedo no nariz, não fica o tempo inteiro com o dedo na boca. Você não vai ficar também o tempo inteiro com o dedo, né, no seu pênis ou na sua vagina. O que era para ser uma descoberta, agora virou o quê? Um símbolo, uma fonte de deleite. Vira um estilo de vida. Sim. Compreende? Aí é complicado, porque o que a gente já sabe? Quando você descobre uma fonte de prazer e você fica toda hora bebendo daquela fonte, chega uma hora ela não satisfaz mais. O que você precisa? Aumentar o estímulo. Então, chega uma hora, aquele adolescente não vai querer ficar só se tocando, ele vai querer mais insights, ele vai querer mais dicas, ele vai procurar pornografia. Sim. Entendeu? Uma vez procurando a pornografia, ele vai descobrir que ele tem muitas outras formas dele fantasiar e ele se tocar e ter prazer. Então, ali ele já não está mais descobrindo o corpo dele, porque ele já descobriu. O que ele quer agora avançou. É ter prazer sexual. Porque naquele momento ele reina. Naquele momento ele é feliz. Naquele momento ele é aceito. Naquele momento ele está bombando. Ele tem o corpo ideal. Naquele momento ele tem as pessoas ideais. Naquele momento ele está reinando. Naquele momento ele é Deus. Então, se você observar, que mal há em você pegar sua mão e tocar no corpo que Deus te deu? Mas o problema é que não é só isso. Por trás já tem um mecanismo, muitas vezes de fé, de adoração, de expectativa. Compreende? Então, se a gente for superficial, a gente vai ser muito leviano de achar o seguinte: não, quando crescer, para. Deixa eu te falar, o que eu vi é que não para. Aliás, a tendência é aumentar. E é um problemão você chegar num casamento já com um vício em masturbação. Você descobre que é muito mais fácil você ter prazer se tocando do que você conduzir o outro para descobrir como é que você tem prazer. É muito mais fácil você, que já monitorou o seu corpo inteiro, saber qual que é a intensidade do seu toque, qual que é o lugar do seu toque, como é que você gosta, do que você construir uma relação saudável na conjugalidade. Entende? Olha o que pode gerar, né? Olha o que pode gerar. Onde vai bater isso lá na frente? Isso aí. Então, eu estou querendo dizer que porque você masturbou, você vai ser infeliz? Não. Estou querendo dizer que porque você masturbou, você vai ser uma pessoa viciada em sexo? Não. Mas eu vou te dizer o seguinte: pessoas que têm problema na sua sexualidade, pessoas que desenvolveram vício sexual, normalmente têm um histórico de masturbação. Sacou? Sim, sim. Vou te dar um outro exemplo. Pessoas que vão ficando cada vez mais, digamos assim, adeptas à vontade com a masturbação, elas vão ficando cada vez mais ousadas. Então, elas começam tocando. Depois, elas começam introduzindo objeto. Entendeu? Depois, elas começam o quê? Querendo tocar alguém. Então, assim, é uma tremenda de uma iniciação sexual, onde você descobre todas as sensações que o sexo oferece, né? Só que você está sozinho, o que é triste, porque o sexo, se você observar, quando a primeira relação sexual que você vê descrita nas escrituras, pelo menos descrita nas escrituras, a primeira que a escritura registra ter sido a primeira relação sexual foi com Adão e Eva, né? E você vê, não foi um sexo solitário, porque sexo solitário não existe, porque o sexo realmente é o quê? Você celebrar o fim da sua solidão. Sim, é maravilhoso isso, né? Isso é lindo. Então, o sexo não é você gozar, você ter orgasmo, né? Isso qualquer estímulo sexual pode produzir. Eu aconselhei mulher que no estupro teve orgasmo. E o inferno que foi para a mente dela saber que ela teve orgasmo durante o estupro. Sim. Quantas pessoas tiveram prazer sexual, excitação, orgasmo durante o abuso sexual? E como que isso bagunçou a cabeça delas? Sim. Então, a prova de que é sexo não é o orgasmo. Agora, o sexo é exatamente aquilo que Deus criou para ser o quê? Alguma coisa que simbolize o nosso encontro com Cristo, que simbolize a nossa intimidade com Deus, o nosso deleite na Trindade, e que agora a gente pode experimentar de uma forma, digamos assim, como se fosse numa sombra,
né, numa metáfora, aquilo que homem e mulher experimentam na relação sexual dentro de uma aliança chamada casamento. Então é uma coisa muito maior, né? Agora, o que eu quero dizer, caso você descubra que seu filho, né, uma criança, esteja praticando, o que eu sugiro? Mais do que vir com aquela conversa fiada, que não é nem bíblica, né? Porque, tanto é que é uma conversa fiada, é do tipo, tira a mão daí que o Papai do Céu não gosta, vai nascer cabelo na sua mão. Ai, meu Deus. Para com isso, que isso é mentira. É dizer, é gostoso, não é? Você viu como é gostoso tocar aí? Então, você sabia que o Papai do Céu criou isso para a gente experimentar quando a gente casar? Entende? Então, agora tem que guardar bem guardadinho. Você sabe que é gostoso, agora tem que guardar bem guardadinho. Explica, ué. Você não mentiu em nada, você falou é gostoso, você descobriu é bom, agora vamos curtir, porque criança não é para brincar de ter prazer sexual. E aí, eu imagino assim, tirar a criança, você viu que a criança tá ali? Vamos brincar agora, né? Vamos fazer outra coisa? Tira o negócio, né? Isso aí. E aí a criança a gente consegue lidar dessa forma. E quando o adolescente já está vivendo isso, mas ainda não teve esse entendimento de eu amo mais a Deus do que essa prática. Então eu vou parar de fazer isso. Mas ele está ali envolvido num vício mesmo. Pensando num adolescente. Porque a criança a gente consegue fazer dessa forma que você falou. Tá travando? Peraí, acho que tá uma... Deixa eu só mudar uma coisa aqui na internet, peraí. Tá. Tá travando um pouquinho. Tá bom. Pode repetir, Voltou. por favor? Voltou. Porque tem, né? Então, o filho, que é uma criança, a gente pode ir para esse caminho, né? Da conversa. Quando é um adolescente, que ele já tem um pouco mais de noção, sei lá, 12 anos, 13 anos, ele já tem noção, mas esses adolescentes que ainda não têm um entendimento de Jesus, não tem um entendimento de quem é Deus e que a gente tem que amar Deus acima desse prazer, sabe? Como lidar com esse adolescente que está preso nessa prática? Então, a minha prática é lidar com cristãos, né? Então, assim, Tá. veja bem, suponhamos que eu esteja... Deixa eu pensar aqui um caso que eu já tenha atendido Mas alguma essa coisa pessoa que está semelhante. falando é um cristão? Os pais, sim. Os pais sim, mas o filho não. O filho ou a ainda filha. não... O filho ainda não... Né, acredito Veja que bem, não teve o maior problema desse adolescente é o fato dele estar se masturbando? Não. O maior problema é que hoje, se ele morrer, ele vai para o inferno. Sim. Então, assim, aí eu posso criar um caso, né? O que eu quero? Um filho no inferno que não masturba, ou um filho no céu. Entendi. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a prioridade não é vir com um julgo sobre a vida desse adolescente de que ele não deve masturbar. Mas eu anunciaria uma história muito mais legal, que é a história do amor de Deus pela humanidade, expressado através de Jesus. Entende? Entendi. Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar realmente o problema como problema. Não tem problema maior do que o pecado, não os pecados. Sim, sim. A gente não focar no pecado, focar no novo nascimento, né? Mas a gente tem que focar no grande pecado, que é o que a gente herdou, que é o que eu nasci. Eu nasci debaixo de pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Não se encontrou um justo. Esse é o problema. Então, a partir do momento que eu anuncio a chegada de um novo nascimento, aí nós estamos falando de outra história. Aí nós vamos poder falar de santificação. Agora, eu falar de pureza sexual para um morto espiritual, não vai. Cara, é complicado. Agora, eu creio que mesmo assim a gente pode ser responsável e orientar as pessoas. Por exemplo, eu não vou deixar de falar de
preservativo só porque eu creio que o melhor é a abstinência. Porque eu sei que existem pessoas que não creem na Bíblia. Existem pessoas que não vão converter, que não querem Cristo. Existem pessoas que vão para o inferno. Agora, eu vou recomendar para elas, se fizer sexo, use camisinha. Agora, o preservativo é a solução do problema? Não é a solução do problema. A solução de qualquer problema é Cristo. Agora, nem todo mundo quer. Entende? Sim. E eu respeito isso. Né? Então, o que eu Sim. quero dizer é... Então, assim, eu já convivi na família com um adolescente não cristão. Então, é muito tentador para nós dizer o seguinte, olha, isso aqui tá errado, ó, fumar maconha é errado. Olha, você querer ficar com a galera é errado, isso é pecado. Quando a pessoa, na verdade, ela está com um problema muito maior, porque é um morto espiritual. Então, nesse caso, o que eu tentei pelo menos mostrar que essa pessoa tentou me dizer o seguinte, é um adolescente, né, na família, tentou dizer assim, mas eu quero curtir, eu não quero Jesus agora. Eu falei assim, Jesus, você não quer Jesus? Não, você nunca teve Jesus. Não, eu já fui evangélico. Eu falei, deixa eu te falar, defina cristão para mim. Aí ele tentou me convencer que um dia ele nasceu de novo. Eu falei, como que ele nasceu de novo? Não, que ele já foi crente. Eu falei, o que você chama de cristão? Quando ele foi me descrever, eu falei assim, amigo, isso aí não é cristão, não. Então nós vamos combinar aqui agora. Você nunca experimentou, ok? Você é um morto espiritual. Então, para você, eu recomendo o seguinte, a primeira coisa que você precisa é nascer de novo. Mas aí entre você e Deus. Enquanto isso, seja prudente. Entende? Recomendo, não faça. Mas se fizer, use camisinha. E não caia na besteira de tentar qualquer coisa com menores de idade. Porque eu vou ser a primeira a denunciar. Isso aí. É complicado, mas fazer o quê? Andréia, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, ó. Nós temos uma reunião de homens na igreja que chama Muralha, né? E há 2 ou 3 semanas a gente tem abordado o tema, né, dos vícios e estamos falando diretamente da pornografia. E estudando, eu vejo que assim, os não cristãos estão buscando ajuda. Isso aí. Porque os efeitos colaterais, assim, são grandes, né? Isso aí. Existem vários movimentos aí, os homens estão tendo inúmeros sintomas de isolamento social, a gente acha que não, mas até assim, atribuem muitas causas que o psiquiatra receita um remédio, fala isso é depressão. Em vários casos, já alguns estudos dizem que isso tem um fundo na pornografia. Né? Então, assim, agora existe um ponto, né? Eu tenho, não sei se você já ouviu falar de um serial killer americano que marcou a história, o Ted Bundy. Já. Bundy, né? E naquela última entrevista, na última entrevista dele, antes de ir para a cadeira elétrica, ele atribuiu basicamente o que ele fez, mais de 100 mulheres, ele assassinou de uma maneira super cruel, a introdução dele na pornografia, né? Assim, não estou querendo dizer que toda pessoa que vê pornografia vai ficar louco e sair matando as pessoas. Só que assim, e ele se dizia um cristão, né? Dizer de família cristã, que cresceu Na igreja. verdade, ele converteu, que se eu não estiver enganado, ele converteu já preso. Não, ele falava que os pais deles eram cristãos da igreja, ele ia na igreja certinho. Sim, mas aí ele teve uma experiência com Jesus, ele já estava, acho que ele já estava preso, se eu não estiver enganada, quando eu li a entrevista dele, mas faz muitos anos. E aí ele fala assim, ó, tô falando aqui, né? Não tô dizendo a fala dele, né? Okay. Ele falou que 99% dos homens que cometeram crimes absurdos dentro da cadeia, os perturbados lá, ele falou assim, 99% deles têm como prática a pornografia.
Então, assim, nós estamos falando aí, né, como a Gabi falou, o maio laranja, toda essa questão do abuso sexual. E a gente vê que, pelo pouco que eu conheço, que eu estudo, a pornografia, sim, ela tem distorcido muito a mentalidade humana e agora tem atingido bastante as mulheres também, né? O que você tem a dizer? Como que isso pode influenciar uma pessoa a atingir níveis cada vez piores, né? De Olha distorção só, daquilo que é o sexo saudável. veja bem, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que a gente tem que ouvir cada uma das histórias, né, de forma bastante assim pontual, porque nem todo mundo responde à pornografia do mesmo jeito. Tem gente que teve contato com a pornografia e teve um asco, teve nojo. Assim, nossa, entende? Por exemplo, eu conheci pessoas que desenvolveram vício sexual e não têm a menor envolvimento com pornografia, mas desenvolveram vício sexual. Então, assim, realmente, pensando para analisar a questão da pornografia, o que eu já notei no aconselhamento? É muito comum, até na nossa cultura, o convívio com a imoralidade sexual. Uhum. A gente fala um pouco, a gente fala da pornografia, mas não é só isso. De repente, você não cresceu num ambiente onde tinha imagem de nudez, mas tinha piada de sexo. Mas tinha brincadeirinha de tocar um no outro, de fazer piada com o corpo um do outro. Entende? Então, assim, o que a gente tem que entender é que a pornografia é uma construção humana feita para excitar o outro. A pornografia ela não tem outro objetivo a não ser excitar o outro. Uhum. Ela foi feita para a galera salivar e querer mais. E descobriram que a galera paga por isso. E paga caro. Sacou? Então, nós estamos falando de uma indústria. O curioso é o seguinte, por que a nudez do outro me atrai? Então, você vai ver que isso é muito frequente nos homens. Não estou dizendo que é mais frequente, estou dizendo que nos homens já foi observado um apego muito grande à questão da pornografia. Por quê? Homem tem muito mais testosterona que mulher. E o estímulo visual dispara essa testosterona. Por isso que não estou dizendo que a mulher não veja pornografia, que a mulher não seja estimulada pelo estímulo visual. Mas quando a gente fala de hormônio sexual, o estímulo sexual visual, por exemplo, ele é muito... ele dispara a questão da excitação. Por isso que o homem vê e ele está pronto. Ele vê, ele se excita. Né? É diferente um pouco do mecanismo da mulher, porque ela tem até menos testosterona, então ela vai ter que ativar outros mecanismos. O cara pode chegar todo cheiroso, sarado, aquela maravilha toda. Mas se ela lembrar que ele foi grosseiro com ela, pode ser que na Já hora quebra ela tudo. traia. Quebra todo o clima. O cara pode ser assim, nossa, o cara é escultural. Mas na hora que ele abre a boca, entendeu? Quanta mulher não fala isso? Nossa, ele fica de boca fechada. Né? Ele só tem músculo. Né? Então você vai ver o quê? A galera só curtindo. Deve ter muita mulher. Olha o coraçãozinho. Os coraçãozinhos bombando. Ó, Eu já ouvi falar assim, não sei se isso é feio falar, né? Mas que o homem, ele é um micro-ondas, né? E a mulher como um E a mulher é um fogão a lenha. lenha. Mas é o seguinte, meu amigo, agora vem o bonito da história. Ai, Para ela esquentar, tem que abanar, soprar e isso. tal. Mas também, depois que pega fogo, eu vou te dizer, tá? E cadê o irmão? Cozinha bastante, Tombou. né? Não é? Por quê? Até porque ele gasta muita energia para excitação, para ereção, para ejaculação, e até ele retomar tudo de novo, o irmão vai ter que, né, ter um novo estímulo, depois de ter passado por um platô. A bonita não. A bonita, depois que pegou fogo, ela está pronta para outra. Por isso que eu acho maravilhosa a questão do casal, porque daí você vai ver o quê? Um casal aliançado no amor, né? Porque daí ele não a violenta para ter no tempo dele, ela não o humilha para ter de novo o tempo dela. Né? Então, um cede pelo outro e dá honra para o outro. Você vê, vira uma pregação. Então, vira um curso na cama. E Deus é glorificado. Né? Agora, com relação ao adolescente, né? O que eu diria? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque
A gente tem que entender que eles estão em produção de hormônio sexual. A gente tem que entender que eles estão se familiarizando com esse corpo novo, né? O curioso é que vão apresentar muito de pornografia. Boa parte desses caras aí, dessas mulheres que têm problema com a pornografia, são normalmente nessa idade. Há muito estímulo para meninos verem a pornografia, muito mais do que para meninas, até por uma cultura machista, em que a menina, né, ela tem que se guardar para o casamento e o cara pode pegar geral. Isso é leviano, né? Isso é pecaminoso, isso não é bíblico, né? Isso é uma visão machista que tem que ser confrontada pelas escrituras. Muito pai tem medo do filho desenvolver a homossexualidade, então o pai apresenta a pornografia para o filho. Ele está abusando sexualmente do filho dele, ele está cometendo uma prática criminosa, porque é crime, além de pecado, apresentar pornografia para criança e para adolescente. Entende? Agora, isso aí ficou naturalizado na nossa cultura, o que é uma vergonha. Né? Então, isso aí escancara o adolescente, escancara a criança no que diz respeito ao seu desejo. E agora, como é que você fecha? Você vulnerabiliza. Então, você vai ver que são pessoas que vão ficar marcadas. O nosso cérebro é como uma esponja. Ele guarda aquela imagem ali de nudez, por exemplo. Né? Ou aquela piada, ou aquele toque, aquela brincadeira erótica que seja. Ele guarda aquilo ali. E guarda recheado de emoção. Então, todas as vezes que ele estiver vivendo a vida dele ali, de repente tiver um problema, e ele lembrar que tem alguma coisa que pode trazer um pouco de sensação gostosa, ele vai recorrer àquilo ali. Então, você vai usar a atividade sexual para um fim que não foi criado para ter. Compreende? Então, você pega carona na criação de Deus para você curtir um momento. Mas, em momento algum, você fez a vontade dele e o glorificou. Então, isso é um problema. Agora, o que eu quero pontuar a respeito da pornografia, que eu acho que pouca gente fala, eu sei, tem muitos registros sobre a questão do cérebro, aquela coisa, a pornografia emburrece, a pornografia é um monte de coisa, né? Mas eu quero pontuar uma coisa. Eu acho muito interessante que a nudez do outro me dá a sensação de intimidade. Você reparou? Então, é como se fosse um plágio da intimidade, um plágio da família, um plágio do vínculo. Mas você continua sozinho. Então, você goza, você tem um orgasmo, mas você continua só. Resultado, aquilo que foi criado para te ajudar a celebrar o fim da solidão, agora reforça a sua solidão. Isso aumenta a sua dor, isso aumenta o seu desespero. Das duas, uma. Ou você clama ao Criador, ou você repete. E se você repetir, você vai ficando cada vez mais envergonhado e com mais culpa. Aí a sua dor aumenta. Aí você precisa repetir de novo para você esquecer. Então você vai cavando cada vez mais fundo. E vai dando um desespero. Porque cada vez mais você goza, cada vez mais, você experimenta todo tipo de prática, todo tipo de intensidade tocando o seu corpo, todo tipo de orifício você penetra, só que você continua sozinho. Sim. É desesperador. E dentro dessa realidade toda, né, que a gente tem desses estímulos todos sendo jogados para as crianças, né? Como apresentar o sexo em si mesmo para a criança, né? Evitando que ela pegue as informações. É que não tem jeito, né? Vai pegar as informações do mundo, do que está acontecendo. Não tem como deixar a criança numa bolha, né? A gente tem que ganhar os filhos antes. Fazer o que Deus fez com Adão e Eva. Explica. Antes de Adão e Eva terem contato com tudo quanto era lixo do pecado, até da serpente, você pode ver. Deus não privou Adão e Eva de terem contato com a serpente. Deus não mandou Adão ir lá matar a serpente. Não é curioso? A gente se mete aí fazer um monte de coisa de ir atrás de demônio, atrás de principado e potestade, né? Mas no final das contas, o diabo estava lá, né, no Éden, o diabo estava lá. Em algum momento Deus falou assim, vai lá e mata Satanás. Vai lá e amarra Satanás. Vai lá e arruma confusão porque ele é uma ameaça. Não. O que Deus fez? O mal está aí, dane-se o mal. Hiperfoque na vida. Entende? Agora, o diabo tirou proveito, né?
tirou proveito da situação e foi lá e deu uma sugestão e a humanidade aceitou. Fez um péssimo negócio a humanidade. O diabo fez um ótimo negócio nesse sentido. Mas ele já tinha feito um péssimo negócio lá atrás quando traiu a Deus. Né? Mas o diabo resolveu pagar achando que é Deus, achando que pode ser igual a Deus. Então o diabo foi correr atrás daquilo que ele acreditava. Resultado, ele foi tentar fazer discípulo. Né? Tanto é que você vai ver Jesus mais para frente chamar alguns de quê? Vocês são filhos do diabo. Uhum. Olha só, porque o diabo ele quer ter, digamos aí, quer ter filhos, né? Ele quer fazer discípulos. Só que ele só é o pai do quê? Da mentira. Então ele usa a mentira para enganar. Então assim, o que eu acho interessante? Fazer o que Deus fez. Não é fazer de conta que, não, vamos blindar os meninos contra tudo que não presta. Não se fala disso. Não se fala, né? Não se fala, não se toca, fica em casa, trancado. Olha, não rola, né? Mas é o seguinte, antes de entrar em contato com tudo, vamos ganhar o coração desses meninos. Sim. Antes de tudo, entendeu? Antes de sair aí acreditando com tudo quanto é besteira que vão apresentar, vamos apresentar a verdade antes. A gente ganha os meninos antes. Sim, sim. Até porque quando eles entrarem em contato com pessoas que vão ter visão diferente, eles vão poder ser o quê? Proativos. Eles vão poder ser protagonistas no enfrentamento a tudo quanto é lixo que eles vão ouvir. Eu já sei disso, né? E o que eu sei é baseado na Bíblia, né? E assim vai. André, eu tenho uma pergunta aqui. Posso dar uma É normal? ilustração? Pode, lógico. Esses dias, olha, longe de mim me colocar como exemplo de mãe. Ai, que educação maravilhosa. Não, eu apanho, tem problema, entendeu? Já tive que pedir perdão para o Miguel várias vezes. Tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu vou pedir opinião para os colegas, clamo a Deus. Tem coisa que eu até agora não sei como resolver na vida do menino. Tá entendendo? Longe de mim. Mas esses dias teve uma coisa que me fez muito bem. Quando a gente já estava nesse isolamento. E o que você faz agora com uma criança de 8 anos de idade, quando as escolas estavam ainda tentando ver o que iam fazer com os meninos, porque não tinha aula, mas ainda não tinha. A escola do Miguel não foi logo em seguida que colocou o ensino à distância, né? O online. Então, assim, aqueles primeiros dias, primeira semana e tal, aquele menino ocioso achando que estava de férias e querendo ver tudo quanto era vídeo, tudo quanto era filme, tipo assim, tô de férias. Bom, nesse período, ele estava assistindo, ele assistiu aquele desenho, aquele filme, Smurfs. Uhum. Beleza, o menino tá lá vendo o tal do desenho. E eu não assisti o filme, não era desenho não, era o filme. Eu não assisti, mas eu assisto muita coisa com ele. Esse em especial eu não vi, eu estava arrumando a casa. E de repente, eu sempre tento dar uma pescoçada, né, para ver o que o menino tá vendo, para ver o tipo de estrago que de repente vai ficar na cabeça da criança. Então, vez ou outra eu chego, dou uma pescoçada ali para ver, e justamente cheguei na fala, que é o final ali, quem não assistiu, azar, vou dar o spoiler, né? Vem uma fala ali sobre a Smurfette. E aí, lá pelas tantas, o final do filme era alguém falando assim, afinal de contas, quem é Smurfette? Eu estou parafraseando, eu não lembro direito. Mas aí a frase que veio foi a seguinte, a Smurfette, ela pode ser tudo o que ela quiser. Quando eu vi aquilo, na hora eu saquei a infiltração de cosmovisão apóstata ali na fala. Porque nada, todo mundo sabe, não estou falando nada de novo. Né? Nada é isento, nada é neutro. À toa. Tudo tem uma mensagem por trás. Nós temos, os outros têm, todo mundo tem. Ok? Neutralidade não existe. Tá certo? Agora, quando eu vi aquilo, eu falei, eu devia ter assistido o filme. Mas eu achei legal, porque nessa hora eu falei assim, filho, o que você acha disso? Aí na hora, na lata, ele respondeu, isso aí é mentira, né, mãe? Smurfette não pode ser Deus. Ela não pode ser tudo que ela quer. Eu falei, yes. Conseguiu colocar na cabeça do menino. Pelo menos nisso, né? Vamos ver o resto.
Mas isso aí me deu esperança. Entendeu? Isso aí me deu esperança. Tá entrando, né? Tá ensinando. Sim, sim. E assim, eu acho que quando se fala de tratar com a criança, é importante se tratar com naturalidade, né? Naturalidade, não falar, não ficar inventando. Ó, vou contar uma historinha bem rápida aqui. A minha irmã, eu tenho uma irmã que ela é uma figura ímpar, assim, né? Não vou nem entrar muito no quesito dela. Eu amo ela. Melhor. Mas ela tem. Não, a gente fez uma live que ela entrou, a live bombou. Ela é tipo. A minha irmã é uma peça, sabe? É. Aí ela fala pra minha sobrinha que é a bolacha, não é a vagina, é a bolacha. Uhum. Ih, deu ruim. É toda uma história. Um dia, tava na piscininha a minha sobrinha, 5 anos, com os amiguinhos. Aí a minha irmã, a sobrinha falou: mãe, vamos na piscina com a gente? Aí a minha irmã vira pra ela e fala assim: não, a minha bolacha tá com sangue. Daí a menina chega na piscina, os amiguinhos dela falam assim: ô Ju, por que sua mãe não vem? Aí ela vira para os menininhos e fala: a bolacha dela tá sangrando. Eu vi o menino, ele olhou assim, ó. Tipo assim, acho que ele imaginou uma traquinas, assim, né? Sangrando, assim. Imagina, a cabeça da criança, né? Isso não funciona, né, André? O que você acha desses eu acho assim, olha, a gente fala orelha, a gente fala queixo, a gente fala cabeça. Por que a gente não fala pênis e vagina? Pois é. Entendeu? Eu sou da linha assim que quanto mais o termo técnico, melhore, sabe? Aquela coisa Parece ter medo de falar, né? É ridículo, entendeu? E aí, assim, eu acho ridículo. Eu acho que a gente paga de ridículo. Porque a gente ensina para as crianças que tem alguma coisa ali que tem problema. Tem alguma coisa ali que a gente tem que tratar com melindre. Isso não pode gerar aquela certa curiosidade ou uma não sei, algo na cabeça da criança que não pode ser saudável por você ficar numa névoa, né? Parece que tá isso aí, fica nebuloso. Fica enigmático. Não pode falar direito qual é esse nome. E aí suscita, inclusive, cada vez mais curiosidade. É um pênis, uma vagina, e daí? Ó, temos aqui uma pergunta que eu acho que, né, já foi meio que respondido, mas é normal ter sonhos sexuais? Olha, é normal sonhar. Mas com estímulo, né? Depende da frequência também, né? Com que frequência? Olha, não, o que eu quero dizer é o seguinte: o que é normal? Se a gente falar o que normal é uma palavra ruim. É comum que todo mundo sonhe. Até onde eu sei, parece que as pessoas têm uma média dos 6 sonhos por noite, elas só não lembram. Né? A nossa cabeça está funcionando, a gente tem um monte de estímulo durante o dia, o nosso cérebro é uma potência, né? É uma fábrica que está lá a milhão. E chega uma hora, você dorme, mas ele está ali, ele tem que dar uma aliviada, uma descarregada. Sonho é isso. Agora, eu acho que o sonho ele revela muito sobre o nosso coração, né? O sonho revela muito sobre as coisas que nos inquietam, que mexem conosco. Agora, eu acho que a gente tem sabedoria para entender que o sonho ele não é literal, necessariamente. Não é porque você sonhou que está tendo sexo com sua mãe que você é uma pessoa totalmente problemática e que quer transar com sua mãe. Entendeu? Não é isso, ok? Não estou dizendo que você não queira, mas estou dizendo que não é porque você sonhou que seja isso. Tá certo? Então, a gente tem que saber entender. Eu acho assim, quanto mais estímulo sexual você tiver, quanto mais isso estiver te angustiando, quanto mais estiver ocupando o profundo do seu coração, muito provavelmente aquilo ali vai explodir nos seus sonhos. Tá certo? Sim. Agora, você sonhar significa que você pecou? Não. O que Deus condena? O que Deus chama de pecado? Aquilo que você escolhe. Então, eu escolhi fantasiar com outra pessoa sem ser o meu cônjuge. Isso é uma escolha. Agora, você não escolhe ter atração por outra pessoa sem ser o cônjuge. Você sente. Do mesmo jeito que você sente calor, você sente frio, você acha um bonito, você acha outro feio. Você acha um interessante, você acha o outro, entendeu? Nada interessante. Agora, você ter uma opinião a respeito não significa que você escolheu se agradar por esse e desagradar por aquele. Significa que você tem uma opinião. Agora, o que você faz com a opinião, aí é sua responsabilidade, aí é pecado. Sim, e aí até acho que é involuntário, é isso que eu quero dizer. E até a outra pergunta aqui é:
O que fazer quando se tem pensamentos com pessoas do mesmo sexo? Essa vontade, né? Esse pensamento Mas também depende, é eu tenho involuntário, vários né? pensamentos com pessoas do mesmo sexo. Agora é o quê? Pensamento erótico? Não, Acredito não, que foi o que ela quis pensamento. dizer. Eu Uai, acredito que depende. Sim, Depende. pensamentos eróticos, De né? Essa novo, vontade, acredito. de novo, eu penso, eu vou ter que voltar para a história maior. Nós estamos falando de alguém que crê na Bíblia como a direção de Deus para a sua existência. Nós estamos falando de alguém que tem um novo coração, que veio de um novo nascimento. Porque se eu estou falando de alguém que é cristão, que é cristã, que nasceu de novo, dos moldes ali, como a gente lê nas Escrituras, essa pessoa ela vai ter um objetivo na vida, agradar a Deus mais que tudo. Então, ela vai negar tudo que ela acha, inclusive, que é bom para ela, se tiver escrito que para Deus não é bom. Entende? Então, assim, eu acho uma delícia fazer fofoca. Mas eu fiquei sabendo na Bíblia que Deus não gosta. Eu acho uma delícia eu me vingar de quem me maltrata. Mas eu vi na Bíblia que Deus não gosta. Compreende? Então, a questão não é que não é gostoso. Ai, olha, eu achei super legal dar mole para um cara que é casado. Nossa, o cara correspondeu. Qual o problema nisso? Olha, eu acho muito gostoso, mas eu fiquei sabendo na Bíblia que Deus não gosta. Então, baseado naquilo que Deus não gosta, eu vou querer uma coisa na minha vida, agradar a esse Deus. Porque o que ele fez por mim, não tem um ser criado que tenha feito. Então, quando eu lembro do que ele fez por mim, o mínimo que eu posso fazer é levá-lo a sério. É tentar agradá-lo. Compreende? Então, eu conto tudo isso para dizer o seguinte. Se essa é a motivação da pessoa que fez a pergunta, entende? Ela vai abrir mão de tudo que está escrito na Bíblia que Deus não agrada. Então, o que Deus planejou? Deus planejou um relacionamento do jeito que você vê ali em Gênesis 1 e 2. Tudo que tiver fora disso não é o que Deus desejou para mim. Baseado nisso, eu abro mão. Ah, mas veja bem, você tem o direito de pensar? Você tem. Você quer pensar em alguém do mesmo sexo, se envolver com alguém do mesmo sexo? Ninguém tem nada a ver com isso, não. Faz o que você quiser. A questão é, se você acha que a opinião de Deus é importante, aí tem coisa que você vai deixar de fazer. Eu acho que é simples assim. Entende? Ah, mas aí a pessoa vai viver que estilo de vida? Como de qualquer outra pessoa que vai dizer não para um monte de coisa que gosta, mas que Deus não gosta. Bem-vindo ao clube dos humanos que vão ter que aprender a agradar a Deus acima de si próprios. E aí já está respondido também uma outra pergunta que está aqui, que é: qual o direcionamento para poder ajudar pessoas que sofrem com a homossexualidade? É exatamente isso que você acabou de falar, né? Depende, sofre por quê? Se ela está sofrendo. Então, assim, eu acho que tem que descobrir o seguinte: por que a pessoa sofre? Ah, sofre porque a família não aceita. Deixa eu te falar. Essa pessoa, que ajuda que essa pessoa quer? Essa pessoa ela não vai deixar de praticar a homossexualidade, não é por causa de Deus. É porque a família não aceita. Se a família morrer, ela vai praticar. Então, o que essa pessoa precisa? É deixar de praticar a homossexualidade? Não, ela tem que ouvir falar que Deus existe. Ela tem que ouvir falar que Deus é importante. Ela tem que ouvir falar que Deus veio ao mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. é um morto, né? Para dar um novo nascimento. Não é dar heterossexualidade para ela, é dar um novo coração. Compreende? Então, assim, ajudar uma pessoa na homossexualidade, ajudar no quê? A pessoa que ajuda? Né? Porque às vezes a gente acha que todo mundo que está aí na questão da homossexualidade precisa de ajuda. Uai, depende. Todo mundo que tá vivendo do jeito que está vivendo precisa de ajuda ou quer ajuda. Então, veja bem, a ajuda que você pode dar não é para uma pessoa na homossexualidade. A ajuda que você dá é para uma pessoa, das duas uma. Ela tem um novo coração ou não? Se ela não tem, a ajuda que ela precisa é ouvir falar que ela pode ter um novo coração. Essa é a ajuda que a pessoa precisa. Independente da orientação sexual dela. Agora, uma vez a pessoa tendo um novo coração, o que ela precisa? Não é deixar a homossexualidade. O que ela precisa é caminhar na santificação. Isso envolve um monte de coisa que Deus não gosta.
Sacou? A prática sexual dela é uma das coisas. Uma. Mas nós temos muito mais que prática sexual para tratar. Andréia, ó, as perguntas que eu tinha aqui, eu consegui fazer todas, mas tem 12 perguntas aqui do povo. Para variar, o pedido. Ó, É, o pessoal o que nós tem vamos combinar B11, é que a gente vai ficar dentro do tempo da live. A gente tem mais quanto tempo? 5 minutos. 5, escolhe uma. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 5 Ai, minutos para Jesus. escolher uma. Vamos lá. Feminismo e igreja. Nossa, mais leve. O que tem feminismo e igreja? Só mandou assim. Qual é a pergunta? Tem que saber qual é a pergunta. Fala pra ela, é macho e fêmea, Deus criou. Como vocês enxergam o distanciamento entre a igreja e o feminismo? Como entendo distância? Uai, distanciamento? Depende. Olha só, feminismo. O que a pessoa chama de feminismo? Há feminismos e feminismos. Tá. Certo? Então, assim, é tão complicado você saber o que a pessoa chama de O que ela tá feminismo. pensando? Sim. Olha só, eu vou dizer o seguinte, eu não vi, vou usar o termo que se usa muito hoje, eu nunca vi mulher nenhuma mais empoderada do que Eva. Eu nunca vi ninguém tratar uma mulher tão a sério como Deus. Eu nunca vi ninguém, entendeu? Trazer tanta dignidade para nós mulheres como o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito. Agora, se a instituição eclesiástica não pratica isso, ela tem que crescer nisso. Compreende? Ela tem que crescer nisso. Sim. Agora, eu vou dizer que o problema é o machismo. O problema é o pecado. E o pecado gera tudo que não presta. Agora eu vou lutar pelo empoderamento feminino. Depende do que você chama de empoderamento feminino. Eu creio que todo ser humano foi feito à imagem de Deus. Eu tenho que lutar por tudo aquilo que detona a dignidade que Deus deu para o ser humano. Seja uma mulher, seja um negro, seja um pobre, um refugiado, alguém na homossexualidade, na transexualidade, seja um surdo, um pobre, um desempregado, seja quem for. Tudo que detona a dignidade do ser humano, eu tenho que combater contra. Eu tenho que combater, eu tenho que ir contra, melhor dizendo. Ficou redundante aí. Mas eu tenho que combater. Né? Sim, seja dentro Então, da igreja ou fora da igreja, né? Então, assim, eu vejo em Cristo toda a mensagem de redenção que a gente precisa. Toda mensagem de redenção que homens, mulheres, crianças, pobres, pretos, brancos, toda a mensagem de redenção possível, eu vejo, não é no feminismo, não é na esquerda, não é na direita, não é no capitalismo, não é no comunismo, é na obra do Senhor Jesus Cristo. Ele reúne tudo que é santo, justo, puro e perfeito. Ponto final. Amém. Fechou. Temos 1 minuto e 40. Mais uma vez, obrigada. Você vem assim e dá aula pra Menina, gente. Mas vem cá, já deu 1 hora? Já deu, falta 1 minuto e 25 Fala para. sério, hein? É muito rápido, né? É tanta coisa para falar, mas obrigada mais uma vez. Gente, livros da Andréia. Amém! Vamos falar assim, ó. André, o que você acha? Vê se você concorda comigo. A gente derruba lá, ele volta. A André responde mais uma pergunta e a gente fala um pouco sobre o projeto. Projeto da Estanque, você não quer falar? Compromisso. Não é que eu ela não queira. Não é que eu não queira, é que hoje eu comprei uma briga com a criança aqui de casa a respeito do horário para deitar. Tá entendendo? Então tá bom. E eu tenho que bancar isso aí que eu arrumei de confusão aqui em casa. É que eu queria falar mais do distante da André, mas... Galera... Não, a gente volta nós dois e a gente fala. Não, a gente volta. Faz o EAD. Não, a gente vai voltar. Eu e Gabi, a gente volta. Distância. André, obrigado, viu? Eu que agradeço. O pessoal daqui de Araraquara já tem você com muito carinho, viu? Ai, coisa boa. Coisa boa. Obrigada, tá?
Olha o outro Miguel aqui. Tudo bem, lindeza? Esse é o outro Miguel. Esse é o Deus te Homem-Aranha. abençoe, Miguel. Você conheceu o Miguel aqui de casa. André, vai Gente, acabar. obrigada. Beijo! Tchau. Pessoal, Obrigada. fica aí que a gente vai voltar, tá bom? Vai derrubar, a gente volta. Tchau.